Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu colocar aqui o nome do nosso encontro. Fixar aqui. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa semana. Munaiki tá acabando, estamos chegando no finalzinho da semana e passou depressa demais. Van, querida, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo espelhar aqui a imagem para o Munaiki aparecer certo lá atrás. Vamos ver se ele fica assim. Boa noite mais uma vez, espero que vocês estejam todos muito bem. Friozinho, aqui na tua cidade tá frio, como é que tá? Aqui tá frio, Rio Preto é uma cidade conhecida por ser tão quente, mas nós estamos aqui numa semana de frio, de friozinho por aqui. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez na Semana Munaiki, essa semana em que eu reservei essa semana para a gente poder falar mais, conhecer mais o que é o Munaiki e essa tradição inca, que eu já contei desde a primeira live, eu contei toda a história do Munaiki, Alberto Viloudo, que a gente sempre honra, que compilou tudo isso e trouxe esse conhecimento. Eu quero, antes de ir para o assunto de hoje, que hoje eu vou falar de mais 3 ritos Munai, eu quero pedir a sua licença, abrir um parênteses aqui, para colocar uma reflexão para nós e para todos aqueles que vão ouvir depois, porque agora as lives não desaparecem depois de 24 horas, né? Elas ficam no IGTV, as pessoas podem acessar a qualquer momento e eu também estou compartilhando essas lives no Facebook. Então o pessoal do Facebook também está tendo a oportunidade de ver por lá. E eu queria compartilhar com você uma reflexão para as nossas vidas. Se diz que o amor, ele elogia em público e critica em particular. O amor elogia em público e critica em particular. Portanto, meu caro, minha cara, se você está criticando em público, não importa quanto tempo você fale a palavra Munai, eu acho que você não entendeu o sentido dessa palavra. Ok? Fecha parênteses, gente. Vamos para os nossos rituais. Vamos falar hoje, eu vou começar hoje. Ontem nós falamos do primeiro, segundo e o terceiro. Hoje nós vamos começar aqui no 4º rito Munaiki. Lembrando que são 9 ritos iniciáticos, são 9 processos, né? São 9 ensinamentos que ele traz, que ele desperta em nós, ele acelera em nós, para que a gente faça esse trabalho interno, para que a gente resgate o quê? Para que é Munaiki? Resgatar esse amor que está dentro de nós, que é a nossa essência, e que a gente perdeu dele, perdeu a conexão com ele. Ele tá aí, mas nós perdemos a conexão com esse amor. E aí que perdemos como? Por todas as histórias que inventamos, a identificação com o externo, com a nossa personalidade, a identificação com os rótulos, com as definições que nós damos a nosso respeito. E que vamos combinar que muitas vezes ela não é nada amorosa, não é mesmo? Então o Munaiki, ele vem nos chamando a atenção para esses 9 aspectos, onde o que eu digo é que depois da jornada Munai, deixa eu ver, ela não tá aqui, hoje não tá aqui a roda, mas quando a gente faz a roda com os 9 ritos Munai, a gente tem essa reintegração de posse. A gente toma posse da nossa vida. Você toma posse dos teus sonhos, daquilo que você é, do seu poder. Porque você junta, nós estamos fragilizados porque estamos fragmentados. E quando o Munai vem e acessa essas chaves dentro de nós,
nós vamos unindo as nossas partes perdidas e voltando a ser aquilo que a gente era na origem, que a gente era na nossa essência. Eu sempre falo, criancinha, olha, tem maior exemplo de puro amor do que uma criança? Não tem. E aí, por que a gente não tem mais isso? Poxa, a gente vem perdendo isso com o passar do tempo. E o Munay vem para justamente nos ajudar a olhar para tudo isso, a reintegrar essas partes e voltarmos para a nossa inteireza. Então, nos rituais, nós já começamos, né, no primeiro ritual, onde a gente fala do passado, né, a necessidade da gente soltar os pés do passado para que a gente possa caminhar. Passamos no segundo, nos cintos de poder, onde a gente fala da nossa proteção, no sentido da gente se proteger do externo e do interno também, com muita força, nos proteger da gente mesmo, dos nossos pensamentos negativos e tudo que ela ocasiona na nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Passamos pelo terceiro rito, onde no terceiro rito nós falamos do nosso corpo energético, dos nossos chakras, que ele é... Nos rituais, nesse ritual, eles são colocados arquétipos nesses chakras, e eu expliquei isso tudo direitinho ontem. E hoje, vamos então falar agora do quarto ritual. O nome dele é Kawach, e eu acredito que ele é um dos rituais mais importantes. Não sei se dá para dizer mais importante. Talvez ele é um que mexa muito comigo, eu me identifico muito com ele pelos meus trabalhos anteriores ao Munay Ki, meus 15 anos aí já na estrada do autoconhecimento, como mentora de autoconhecimento e com outras atividades. Esse ritual, ele vem falar a respeito da nossa visão, tá? Ele vem curar a nossa visão. Lembrando sempre a utilização da palavra cura, que eu já trouxe dentro da visão do xamanismo, como que é essa história de medicina, de cura, da autocura, né? Mas ele vem então trazer essa nossa autocura para a nossa visão. O que é isso, Tereza? Então vamos lá, eu vou trazer para você agora, lembrando que eu trago a tradição, mas eu trago elementos em que eu recebi também depois, tá? Essa visão, a visão interior e a visão exterior. Vamos entender a primeira mais fácil, vamos começar com a visão exterior. Essa aí, a gente está olhando para o mundo, nesse exato momento você está olhando para o mundo e você está olhando para fora, então é a visão exterior. E a partir do momento que a gente olha para fora, você olha imediatamente na sua cabeça começa uma história. Começa uma historinha. Ai, gostei hoje do colar que a Tereza tá, é bonito, é feio. Eu gostei, ela fica bem de preto. Ai, eu detesto preto, preto não fica bom. Você começa a criar uma história baseada na tua história. Uma narrativa baseada na sua opinião, baseado naquilo que você já viveu. Eu não sei se já aconteceu com você de olhar para a cara de uma pessoa e não com a cara dela de jeito nenhum. Você não sabe porque você nunca tinha visto a criatura antes, mas você olhou e não foi com a cara da pessoa. Ou o contrário, você se encanta com uma pessoa. E muitas vezes pode ser que esteja arquivado no seu inconsciente uma cena que você nem lembra mais, que aquela pessoa, ela é parecida com a professora da escola que você detestava. Ou essa pessoa, ela tá com o perfume de alguém, da sua mãe, da sua avó. E automaticamente a gente faz essa associação. Então a gente não vê a pessoa, a gente vê a nossa história refletida nessa pessoa. Né? A gente faz uma historinha, já lembra que a gente falou? Eu falei muito sobre as nossas histórias, a nossa referência no primeiro ritual e também na live da semana passada falando sobre o passado. A gente olha, emite um julgamento baseado na minha opinião. Tá? Agora eu tô falando de coisas, achar bonito, achar feio. Agora como é que é isso, né? Com relação à atitude das pessoas. Percebe como a gente está julgando o tempo todo as pessoas sem saber a história delas, sem ter calçado os sapatos dela e caminhado por onde ela caminhou. Né? Então eu posso olhar aquela opinião, ela ser diferente da minha. E tudo bem,
É um interessante ponto de vista, como a gente fala em barras de axis. É dela, é a opinião dela. Mas aí a gente toma pro pessoal. A gente toma pro pessoal. A pessoa está, criticando o governo. Parece que o governo é você, porque você toma isso para você e quer defender e entra numa briga e entra numa situação. Aliás, é um dos princípios toltecas, eu falei ontem, da sabedoria tolteca, não leve nada para o pessoal. Olha, gente, olha que bacana seria se a gente conseguisse praticar isso. Como eu digo para você, eu acordo todos os dias com a intenção de praticar isso. Mas a gente acaba tomando as coisas por pessoal. Então, essa visão, essa cura, e eu vou usar a palavra cura sim aqui, essa cura da visão externa, desse momento do ritual, para que a gente olhe para o mundo de uma nova forma, para que a gente olhe para as situações como elas são, sem os nossos óculos, sem ativar as nossas memórias, sem trazer o julgamento baseado no meu ponto de vista, no meu mundo. Isso é certo ou isso é errado. No mundo da pessoa eu não sei. Então é muito desafiador. A questão do julgamento, ela é de todos os temas, Sempre que eu vou trazer para uma live, para alguma aula, eu sempre digo que ele é bem desafiador, sim, porque por mais que a gente não fale, os seus olhos já olhou e já julgou. E isso é muito automático. E aí o passo para frear isso às vezes é difícil você não julgar, mas quando você julga, imediatamente tome consciência que você julgou. É o primeiro passo. Pelo menos você já sabe, você se desidentificou com aquilo. Opa, olha eu julgando aí. Eu falo muito com o Marcos, às vezes a gente está conversando e eu, acabei de julgar, acabei de fazer um julgamento agora. Mas me dando conta que eu julguei. É um primeiro passo, para que a gente possa conseguir se antecipar a esse julgamento. E o Munay, ele traz muito essa consciência de a gente começar a olhar para as pessoas sem julgar. Eu falo que quando eu acordo de manhã, eu pego aquele emoji, eu peço para o universo colocar em mim aquele emoji que tem um coraçãozinho nos olhos, para que eu olhe com amor para o mundo. Para mim, para minha vida e para o mundo também. Para tudo que está acontecendo. Por mais que eu concorde ou não concorde, é só a minha opinião. Mas que eu não julgue aquilo, que eu não exclua aquilo da minha vida, porque o amor não exclui. Então, por mais que seja diferente do meu modo de pensar, eu não excluo. E eu não critico em público, como logo no comecinho, eu trouxe essa fala também. A visão que esse ritual número 4 traz também, que eu disse que ela cura a nossa visão exterior, essa que eu acabei de dizer, e a interior. O que é a nossa visão interior? Gente, muitas vezes a gente olha pra gente e tem coisas que a gente finge que não tá aqui dentro, Que eu não sinto. Não, eu não sou assim. Principalmente os 3 Fs que eu falo. Os nossos fracassos, falhas e fraquezas. A gente não aceita isso. A gente acha que é demérito errar. Que é demérito fracassar, não. Tem toda uma questão de que nós somos educados para o sucesso. Ninguém disse pra gente que tudo bem se você errar, se você fracassar, Faz parte do aprendizado. Mas a gente vem com essas questões muito fortes, a gente começa a ter vergonha, E aí a gente começa a esconder isso lá naquele quartinho. Sabe aquele quartinho de bagunça? Aquele armáriozinho que você vai socando algumas coisas na tua casa. E muitas vezes a gente tem esses quartinhos escuros dentro de nós, onde nós vamos socando tudo aquilo que a gente não quer que o mundo veja. Tudo aquilo que a gente não acha por N motivos que é bonito, que é bacana, que é digno, o que as pessoas vão pensar de mim. Então esses aspectos meus eu vou guardando ali. Eu vou guardando nesse quartinho e é isso. Eles vão se tornando lixos tóxicos, não porque eles sejam ruins, mas porque eles não estão recebendo luz. Eles fazem parte da nossa natureza. Tudo faz parte da natureza. Talvez você já tenha me ouvido contar a história do ônibus amarelo. O ônibus amarelo ali, o escolar, aquele ônibus sentado lado a lado nos bancos dos passageiros, estão todas as emoções do mundo.
todas as que você puder, se tá nesse momento, tá sentadinha ali, e todas fazem parte de você. Esse ônibus é a condição humana. Tá sentadinho, amor, ódio, inveja, raiva, compaixão, tá tudo ali sentadinho. Veio no kit ser humano, veio, né? Não veio, todas essas pecinhas vieram dentro de você e de mim. Cabe a nós decidir, todos esses passageiros vão dar palpite no trajeto do ônibus, todos. Não vão parar de falar o tempo todo. Mas cabe a nós decidir quem que é o motorista do ônibus da nossa vida. Quem você vai pôr para guiar a sua vida? O amor ou o medo? Chega do medo, né? Você que põe a raiva, a arrogância, o que você vai colocar? A obsessão? É uma escolha, é o livre-arbítrio, você pode... Mas todos fazem parte. E a grande questão é quando a gente começa a dizer, isso não é meu. Isso eu não tenho. Não, quem tem é o outro. Inveja eu não tenho. Por N questões. Às vezes até questões religiosas, a gente achar que isso não é certo. Enfim, não importa a razão. Mas assim, a gente começa a negar as nossas partes. E a gente nega muitas vezes coisas boas, tá? A gente imagina, eu sou um ser de luz? Não sou. Eu sou iluminada? Não, você é. Eu sou o amor? É o amor também. Se você nega isso também se torna uma sombra. A gente tem muita associação com sombra com coisas ruins. Mas sombra também é aquilo que você não vê, que não tem luz. Então esse ritual, já que a gente está falando disso, de ver, é pra gente ser honesto com a gente mesmo. Enxergar. Isso faz parte das minhas orações do começo do dia. Que hoje eu enxergue mais uma sombra minha. Porque eu vou trazer essa fala, isso, né? Ela vem... Nossa, agora me deu um branco. De uma autora que eu gosto muito. Gente, me deu um branco total. Eu tava com o livro dela na mão até agora há pouco. Enfim, com quem eu aprendi muito sobre sombras. Debbie Ford. Obrigada, Marcos. Debbie Ford. E ela diz que o que trouxe ela, o que fez ela se tomar posse dela mesma não foi reconhecer a luz dela, mas acolher as sombras. Acolher as sombras. E eu peço todos os dias, na minha lapidação, que eu já falei sobre isso nessa semana, no meu processo de lapidação, que eu enxergue a minha sombra. E é incrível porque todos os dias eu enxergo uma ou mais sombras minhas. Sabe como eu reconheço? Quando eu julgo. Quando eu faço um comentário, quando eu vejo um post e tenho um pensamento a respeito, dou uma opinião, um julgamento a respeito daquilo que eu tô vendo. Muitas vezes, na hora eu falo, isso não é do post, isso daí não é da pessoa, isso é meu. Eu sempre falo, bateu, doeu, toma que é teu. Tá? Então, se doeu, se me incomodou, né? Aquilo é meu. Então deixa eu olhar pra mim aonde tá isso. Isso é um processo de autoconhecimento incrível, disponível e de graça que você pode começar a fazer na sua casa. Aquilo que te incomoda no outro é teu. Aonde está isso em você? Então essa visão, essa clareza de visão, ela é muito potencializada nessa iniciação do Muneki. Se eu levava às vezes algum tempo, né, para identificar uma sombra minha depois que eu fui iniciada, isso realmente se potencializou. E eu consigo ver muito rápido quem é que tá falando aquilo, quem é que tá dando aquela opinião, aonde tá isso em mim. Tem uma historinha que você talvez conheça, e eu vou pedir licença para contar de novo para você essa história, só que eu vou contar em duas versões, tá? Provavelmente você já ouviu isso e ela é bem bacana. É um índio Cherokee, ele estava um ancião e ele estava com o seu netinho e ele estava numa fase já 10, 12 anos, uma fase de pré-adolescente ali, e ele estava na hora do avô passar para os netos algumas informações sobre a vida, né? Começar a trazer para ele lições da vida para ele usar na caminhada dele. Então esse avô foi para uma alto de uma montanha, numa pedra, sentou com o neto e falou, sabe, dentro de nós existem duas vozes, que são como dois lobos que existem dentro de nós. E esses lobos, vamos imaginar que um é um lobo branco e o outro é um lobo preto. A história conta assim. O lobo, a lenda, a tradição conta assim. Esse lobo branco é a nossa bondade, é o nosso lado carinhoso, amoroso,
São as nossas virtudes, são a nossa preocupação com o próximo, com o planeta, tá. Existe também um outro lobo, que um outro lobo é preto. Esse lobo, ele é muito raivoso, ele só pensa nele, ele é muito teimoso, ele é muito exigente, ele é muito bravo. E esses dois lobos ficam dentro de nós, brigando o tempo todo para chamar a nossa atenção. Aí o neto ficou olhando pro avô e falou, nossa, os dois ficam brigando? Quem vem... Essa é uma versão que talvez você conheça. Quem ganha essa luta? E tem uma versão que diz, aquele que você alimentar. Aquele seu lobo que você alimentar, aquele lobo que você der mais atenção, que você der mais comida para ele dentro de você, é o lobo que vai vencer esse duelo interno para chamar a sua atenção e guiar a tua vida. Então aquelas vozinhas, né? Nós temos muito essa simbologia, né? O anjinho e o diabinho que ficam falando com você o tempo todo. E você, quem dos dois vence esse diálogo? Aquele que você der atenção. Você der atenção para uma e agir a partir daquilo, ele venceu essa disputa. Mas existe uma versão, e olha, só até aqui eu poderia parar aqui, e é um baita ensinamento de vida isso, pra gente focar no positivo, focar nas coisas boas, se treinar a ouvir essa voz amorosa dentro de nós. Mas existe um nível mais profundo dessa historinha, que é muito interessante. Se você alimenta um lobo bom só, tá? O que vai acontecer com o lobo mau? Que não é o do chapeuzinho, mas é o lobo mau. Ele vai ficar muito bravo. Ele vai ficar mais bravo ainda, mais revoltado ainda. E vai fazer de tudo, ele vai espernear para chamar a sua atenção. Tá? E uma hora de distração que você esteja numa tarefa, em algum momento da sua vida que você esteja mais distraído, ele pode vir e pegar o lobo branco e sair vitorioso disso. Qual que é, então, o segredo? E é assim que o ancião da tribo Cherokee conta pro netinho dele. Os dois vão ganhar a luta. Os dois ganham a luta. Você alimenta da mesma forma os dois. Você dá atenção aos dois. E você coloca cada um no seu lugar. E usa a força e a potência de cada um na hora em que você precisa. Um exemplo prático. O que o lobo mau ele é? Ele é determinado, ele é bravo, ele é violento, ele é determinado, ele é bravo, ele age. Quantas vezes na sua vida você não precisou evocar isso em você? Essa determinação, essa força, essa coragem. Tá lá, tá ali latente. Então não é o problema, não é o que como a gente faz isso. Eu vou contar uma particularidade para você. Eu sou brava. Brava não, eu sou italiana, eu falo com muita força. O Marcos tá assistindo isso. Eu tenho muita intensidade na minha voz, né? E é italiano, é leonino, dependendo do dia do meu ciclo menstrual, então isso fica muito mais potencializado. Então, dizem que eu sou brava. Tudo bem, vai? Bateu, doeu, toma que é meu, devo ser. O que acontece? Eu tenho consciência disso. E às vezes eu vou falar alguma coisa e eu dou uma baixada no meu tom. Porque aquela situação pede. Não que eu tô deixando de ser eu. Mas eu sei que às vezes as pessoas, isso pode ser mal interpretado, e não é a minha intenção, né? E aí, então vamos dizer que é meu lobo mau, vai? Só que tem horas, e aí eu vou contar agora a historinha pra você. Tem horas, né, e acontece isso na nossa vida muito, muito, que a gente precisa resolver alguma coisa. Tem uma situação muito particular que isso sempre acontece, mas eu não vou falar porque eu não sei quem que tá vendo essa live, né? De repente o mundo é muito pequeno. E aí a gente tem que resolver algumas coisas. E o Marcos, ele fala pra mim, vai você falar com a pessoa que a pessoa tem medo de você. Que você
né, consegue o resultado mais rápido, porque senão ela vai demorar, né? Não é para coagir a pessoa, mas a minha maneirinha de falar delicada, ela impõe mais autoridade. Então você vê, é o uso, dependendo da situação, não é um defeito, é a utilização, né? É a utilização de que você faz desse aspecto seu. Eu sei que vira e mexe, liga para fulano que com você as coisas funcionam, vão mais rápidas. Ok, é a minha braveza que faz isso. Então, é o lobo bom e o lobo mau. É como a gente equilibra isso, né? É como a gente usa tudo isso. E é justamente isso que é o que a gente ouve falar de integração de sombra, né? E esse vem nessa visão interna que esse ritual nos traz, a gente começar a integrar, né? Integrar as nossas partes, integrar todos os passageiros do ônibus, todos fazem parte de mim, né? Tá lá, tem o meu invejoso ali, vamos conversar com o meu invejoso, como eu posso te integrar na minha vida? E aí é um processo terapêutico, né? Nos meus cursos a gente faz muito isso, essa conversa com essa parte que a gente, né, chama de sombra. Sombra é o que não tem luz, não é ruim. Isso é coisa da nossa cabeça. Então esse ritual, esse quarto ritual, ele vem também trazendo essa clareza para nós. Outra coisa, a visão além da aparência, além da ilusão, né? Eu falo que tem uma pergunta que quando eu comecei a fazer essa pergunta para mim, a minha vida mudou. A minha forma de ver o mundo mudou e trouxe muito crescimento para minha vida, que é: o que a vida está querendo te mostrar com essa situação que você está passando? A gente fica muito na ilusão da aparência e não vê o que está por trás disso. Então, o que a vida está querendo me ensinar a meu respeito com essa situação? Vamos dar exemplo. Lu, querida, beijo pra você, minha querida. Vamos supor, eu sempre dou esse exemplo porque eu acho esse exemplo tão simples, didático, que acontece na vida de todo mundo. Você está na fila do supermercado e na sua frente um casal começa a discutir. Aí você pode olhar para essa situação e falar: nossa, uma briga de casal. Provavelmente pode até ser que você faça um julgamento, né? Que feio, enfim, você vai fazer baseado na tua história. Agora eu te pergunto, por que você estava lá naquele momento e presenciou aquela briga? O que a vida está querendo te mostrar com isso? Por que será? O que você tinha que ver aquilo? Passar por essa situação, estar neste lugar. Não tem coincidência na vida. Não tem coincidência. Tudo, né, é orquestrado lindamente, sincronicamente, para nos mostrar algo. Como eu sempre falo, nós esquecemos quem nós somos, a vida vem e coloca um monte de espelhos no nosso redor, uma sala de espelhos para que a gente olhe e se reconheça. Então ela não perde a oportunidade, ela tem algo a te ensinar com aquela discussão ali. E aí coloca isso na tua... Aproveita, né? Você estava no lugar certo, na hora certa, pá. O que a vida está querendo te ensinar? E aí você vai ter a tua resposta, a tua investigação pessoal. Será que você tem que aprender alguma coisa sobre relacionamento? Você tem que... não sei, é a tua lição. Eu gosto muito quando eu faço esse exercício com as pessoas, elas trazem a questão e elas trazem jeitos, interpretações diferentes da que eu fazia. E é assim, porque cada um vai ter a sua interpretação. Por que quando acontece um acidente de trânsito, convoca-se tantas testemunhas? Porque cada uma viu de um jeito, cada uma viu baseado na sua historinha pessoal. E essa questão, o que a vida está querendo? O que a vida está querendo te ensinar com essa situação financeira que você está agora? O que a vida está querendo te ensinar com essa paralisação, com essa pessoa invasiva que está na sua vida? O que ela está querendo te mostrar com isso? A seu respeito, não é que a pessoa, que eu tenho que tomar cuidado com as pessoas, não é essa. Aonde foi que você abriu a tua retaguarda? Aonde foi que você não pôs limites? E assim foi, dependendo da situação, são uma lista de perguntas que você pode se fazer.
para sair da superficialidade, da ilusão, da camada externa. Todo tempo tem alguma coisa acontecendo, simbólico ou concreto, para você lembrar de algo ou aprender, se for a palavra que ressoe melhor no seu coração, a seu respeito. A vida é pedagógica. A vida busca a nossa evolução. E para a gente evoluir, lembra da escola? Né? Para a gente evoluir, passar de ano, tinha provas no final do ano. Né? Para que a gente passasse ali naquele momento, vê se você entendeu. E é tão lindo quando você às vezes passa por uma situação que vira e mexe acontece. Será que é só comigo que acontece isso? Né? Parece, né? Às vezes a gente brinca, nossa, de novo tá acontecendo isso na minha vida, né? Parece que eu andei e voltei para o mesmo lugar. Não, primeiro que não é circular, né? Ele é uma espiral. Às vezes a gente passa por situações muito parecidas, só que se você evoluiu durante o trajeto, você está num nível acima. Se você não evoluiu, você está andando em círculo mesmo, tá? Agora, se você passou por aquilo, você aprendeu alguma coisa, você está se trabalhando, você está se conhecendo, talvez você passe por uma situação muito parecida com aquela, mas num nível de consciência acima. A ideia do processo da vida é essa, que a gente vá evoluindo o nosso nível de consciência. E é incrível, se você já passou por uma situação algumas vezes, eu já passei, nossa, posso fazer uma live só disso, de situações repetidas. Quando você entende o recado, quando você se lembra de alguma coisa a seu respeito, dessa vez você entendeu, não acontece mais na sua vida, aquilo desaparece. Não precisa mais, ela perde a função. A vida é funcional, ela perde a função. Seja lá o que for. E aí não precisa mais passar por aquilo porque entendeu. Só que você só vai entender se você parar de olhar para a superficialidade e se perguntar o que a vida está querendo me mostrar com isso. De novo e de novo e de novo. E o tempo todo. Né? Então essa indagação que eu falo que é sensacional. Porque aí também, sabe o que acontece? Quando você começa a fazer essas perguntas para a vida, obter essas respostas, entender, você para de falar que aquilo tá certo ou tá errado. Às vezes saiu do jeito que você queria, às vezes saiu do jeito que você precisava, da forma como você precisava olhar para aquilo que você precisava despertar dentro de você. E aí você para de reclamar, dos problemas e começa a entender por que eles aconteceram. É um nível muito mais profundo. Muito mais profundo. A gente fala que a gente para de olhar para o sintoma e vai olhar na doença. Né? Para de tomar aspirina para tirar dor de cabeça e vai descobrir por que você tem dor de cabeça. Né? Quando você faz esse tipo de pergunta para a vida, você chega na raiz. Na raiz das tuas questões, dos teus entraves, dos teus Fs, né? Fracasso, falhas e fraquezas que eu falei. Você chega na raiz disso. E você fala, ok, como é que resolve isso? A consciência disso é a cura. Porque nós somos inconscientes a maior parte do tempo. Quando eu me dou conta de que eu sou invejosa e que eu estou sentindo inveja de alguém, ok, eu me dei conta disso. Eu libero essa energia, porque eu me dei conta. Agora, se eu nego isso, né, tudo que eu nego em mim, tem uma imagem que eu acho sensacional isso. É o efeito bola de praia. Sabe aquelas bolonas grandes que a gente põe na piscina, põe no mar? Né? Sabe quando você quer ficar empurrando aquela boia para ela ficar embaixo d'água? Aí você fica escondendo, empurrando. O que acontece quando você se distrai? Ela sobe com tudo, dá na tua cara, vai longe, não é? Isso é o que acontece quando a gente fica gastando nossa energia para esconder esses aspectos que nós não achamos bonitinhos, que não achamos bacana em nós. E de repente ele vem à tona com uma força. E você se surpreende com você mesmo, você se surpreende com as situações, porque eles não estão... É o lobo que estava passando fome lá e que de repente ele dá um lobo faz o quê? Rugido? Né? Ele uiva. Ele uiva lá que estremece a casa, porque ele estava lá, abafado aquilo. Então, a gente olhar, acolher, aceitar, abraçar, integrar em nós todos esses aspectos nossos.
Que mais que esse ritual também traz a questão? Ele traz uma questão para a gente pensar muito, que é a diferença entre ver e enxergar. A gente ver é um atributo do olho, né, da visão, você vê, mas você enxerga. Enxergar tem atenção, a enxergar tem a profundidade, né, e a gente só cura, né, lembrando bem a utilização da palavra cura, você só autocura em você aquilo que você enxerga. Aquilo que você precisa passar a vida toda com isso. As pessoas vão te dizer, porque todo mundo vê, menos você. É incrível. Eu propus um exercício para o meu grupo na lista de transmissão, para as pessoas perguntarem, né, fazer uma pesquisa com as pessoas que elas conhecem a respeito de características que ela tem. E ver a opinião dos outros. E muitas pessoas falam, nossa, as pessoas me veem de um jeito que eu nem podia imaginar. Normalmente nós somos os únicos na história que não estão nos vendo direito, porque as pessoas estão vendo isso em nós. E a gente fica se enganando, achando que está disfarçando muito bem. Cara, não é para disfarçar, é para assumir. É assumir quem você é. A tua luz e a tua sombra, porque faz parte. A tua humanidade, no kit humanidade, isso faz parte. Bem-vindo, seja feliz, você é humano, você erra. E assim é. Essa é a beleza de estar aqui. Essa é a beleza disso tudo. Sabe? Lidar com isso para que essas emoções reprimidas não sejam como a lava no centro da terra, que se não tem lugar para isso daí e sair aos poucos, aquilo explode. Quantas pessoas, quantas histórias, né, às vezes pessoas famosas, conhecidas, que de repente você entra num escândalo, aparece num escândalo, tem uma reação emocional desproporcional. E nós mesmos, vamos nos incluir nisso também. Então você vê que, olha, hoje eu falei pra caramba só de um ritual, hein? Porque, como eu te disse, esse ritual é muito forte. A minha experiência após a iniciação com esse ritual, eu vejo assim diariamente na minha vida a repercussão desse ritual nos meus encontros com a minha sombra. O ritual número 5, eu falei o nome do 4? Falei, né? Kawat. O 5 é o Pampa Mesayeg e eu vou falar junto do 6, que é o Alto Mesayeg. Esses dois rituais, é o ritual número 5 e o número 6 do Munaiki. Eu vou falar dos dois juntos porque eles vêm. O número 5, ele vem curar, né? Lembrando o significado da palavra curar, autocura, no nosso lado feminino. E o número 6, ele vem curar o nosso lado masculino. Yin e Yang, presentes em todos nós. Não tem nada a ver com gênero, homem, mulher. É energia masculina, energia feminina que nós temos, tá? E que é importante elas estarem em harmonia. Elas não são antagônicas, elas não são opostas, elas são complementares. Tá? Então, para nossa vida fluir, a gente precisa equilibrar essa energia feminina e essa energia masculina dentro de nós. O que acontece? Nós estamos no momento histórico, no momento da humanidade, onde, na maioria das vezes, na maioria dos casos, o nosso lado masculino está anabolizado e o nosso lado feminino está atrofiado. Acho que essas palavras conseguem traduzir bem isso. O lado masculino com os aspectos masculinos. O que são considerados aspectos masculinos? O fazer, a ação, a competição, o raciocínio lógico, bater metas, o sucesso, tá? Eles estão muito associados a essa energia masculina em nós, sabe? O tomar frente, aí a falar, meu lado bravo é muito meu lado masculino, que eu falei, né? Muito meu lado yang, que a gente fala, né? O yin e yang do símbolo do taoísmo, acho que você já viu que é aquele que tem metade preto e branco, e tem um pontinho preto no branco e branco no preto, porque ele representa justamente isso, aquilo lá é o yin e o yang. Então, esse meu lado, né, mas eu vejo esse meu lado determinada como uma característica do meu yang, isso. E tudo bem, ela faz parte de mim. E
as características femininas, a intuição, o ser, o outro é o fazer, né? O masculino é o fazer, da mulher é o ser, o esperar, o receber, né? A habilidade de negociação, a compreensão, a paciência, são atributos. E tem uma lista, tá? Eu tô falando só alguns, tem uma lista disso. E que nós, para sermos inteiros, precisamos ter os dois. Só dois em equilíbrio. Temos os dois, precisamos ter todos em equilíbrio. Lembra que eu falei que a força do lobo mau, ela é a determinação, ela é muito útil. No momento de guerra que você tem, você precisa ter o lobo mau ativo ali das energias dele. Mas na nossa sociedade, o que acontece? Tá um desequilíbrio. Nós estamos muito voltados para fora, que é um aspecto masculino isso, muito no fazer, correr rápido para ontem, tá aquela correria, aquela coisa, e perdemos com isso a nossa conexão com esse feminino. O feminino, ele está mais adormecido. Também, né, eu trabalho com sagrado feminino, não podemos deixar de falar que isso é muito consequência, muito é uma palavra suave, até consequência da sociedade patriarcal que nós vivemos, séculos e séculos do patriarcado. Um patriarcado que não vem só prejudicar as mulheres, tá? Que fique muito claro aqui, para não achar que eu estou fazendo algum tipo de discurso, e que não me preocupa se você achar que eu estou fazendo um discurso feminista, porque é um discurso feminino, e o feminino é feminista, sem os extremos, tá? Mas é no sentido de que nós mulheres, por conta dessa sociedade patriarcal, a gente acaba tendo como uma das muitas consequências disso, a gente poderia falar muitas, tá? Eu sei disso. Mas é a gente lidar com a nossa culpa por não ser perfeita. Porque como é que a gente pode ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma dona de casa, tá linda, cabelo bonito, aquele símbolo da Mulher Maravilha que não dá. Ela é bonita, ela é maravilhosa lá no filme, no filme, na série, né? E não para ser um ícone para as nossas vidas. Nós somos humanas, somos falíveis e lidamos com tudo isso da melhor forma possível. Mas a mulher tem muito essa questão de eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, eu não estou dando conta de tudo isso, essa pressão que ela se coloca e que a sociedade coloca, né? É muito... Eu dou uma vivência de 4 horas falando nisso, então eu estou extraindo alguns elementos porque é um assunto muito amplo. Mas é incrível, né? Existem coaches, processos de coaching para conciliar carreira e maternidade. Eu conheço coaches maravilhosas que ajudam a mulher a conciliar carreira e maternidade. Existe algum coach que faz conciliar carreira com paternidade? Se alguém souber, me conta. Porque ficou isso como sendo uma atribuição da mulher, né? Eu conto uma historinha que é assim, uma mãe, isso é um fato real, né? A mãe vai no mercado com uma criança e tá tudo bem. O pai vai, um amigo nosso foi com as crianças no mercado, uma pessoa perguntou, cadê a mãe delas? Por que não perguntaram pra mãe cadê o pai delas? Como se cuidar do filho fosse um papel da mãe. E aí a gente começa a ver assunto para mais de metro, né? Porque a gente começa a ver isso. Agora, os homens sofrem muito com isso também. Porque os homens, a cobrança que eles têm é do sucesso. Enquanto a nossa é da perfeição, da Mulher Maravilha, do homem é o sucesso. Como ele tem 40 anos e ainda não está milionário, com uma carreira estável e o carro do ano. E isso, o sarrafo sobe cada vez mais. Eu sempre falo isso, existe uma pesquisa do nível de suicídio que acontece entre jovens no Japão, nos Estados Unidos, quando eles não conseguem atingir uma meta, não conseguem entrar na faculdade, o índice de depressão que tem, né? Como o homem se cobra demais, como a sociedade traz essa pressão, como a sociedade faz essa sacanagem com os homens, e é uma sociedade patriarcal que faz isso. Elevando muito as exigências. Então a mulher sofre com essa sociedade muito, a mulher sofre questões físicas, inclusive, né? A gente sabe disso, a gente está vendo isso todo dia, a gente está vendo isso nesse momento de pandemia onde as mulheres estão confinadas,
né, junto com seus agressores muitas vezes. Então, o que é? Quando a gente fala em empoderamento feminino, é porque a balança tá assim, né? Os homens e as mulheres. A gente não quer, né? Quem condena o feminino fala que a gente tá querendo ser superior, né? Que a gente tá com um discurso disso. Não é isso, gente. E eu não tô falando em salário, eu não tô falando em cara, eu tô falando em vida. Chegar nesse ponto aqui. Esse ritual, ele traz muito essa consciência pra gente. Lembra que o anterior é pra você enxergar. Então agora é pra você enxergar o teu aspecto feminino, o teu aspecto masculino. Isso em você. E como você leva isso pro mundo? Como que você age a partir daí? Gente, filhos machistas, e eu não vou me excluir, não. A educação que eu dei pros meus 2 filhos homens, ela foi muito machista. Ela foi muito uma educação de não precisa arrumar a cama que a mamãe arruma. Ainda bem que as minhas noras chegaram, pegaram os bichinhos e estão consertando agora, né? Deu tudo certo no final, mas é o tipo de educação que eu tô falando de uma coisa muito simples, né? Nunca falei para os meus filhos não desrespeitarem a mulher, não é isso. Eu tô dando um exemplo de uma coisa sutil, mas é de sutil em sutil em sutil que a coisa fica grande. E a gente precisa, nós mulheres, as mulheres que estão aqui, começar a olhar a tua fala com relação a outras mulheres, os teus preconceitos com relação a outras mulheres. Parar de olhar outras mulheres como concorrentes. Teu marido não vai olhar para aquela bonitona que passou, né? E aí você já começa a julgar a outra. Você tá bem na relação com ele, e pode até olhar, mas dali para outra coisa, né? A gente começa a grande questão é que além de nós estarmos mais enfraquecidas, nós estamos divididas ainda, né? Então quando eu venho com os meus discursos de empoderamento, é justamente isso, gente. Vamos parar, sororidade, essa é a palavra. Vamos nos unir, vamos nos curar, primeiro internamente, cura, né, as nossas crenças. Talvez você tenha escutado lá na tua primeira infância, ou visto na tua relação dentro de casa, que a mulher não pode ficar sozinha, que ela precisa de um homem do lado dela. Aí você fica aí insistindo num monte de relação que não dá certo, né? Mas pelo menos você está cumprindo aí a profecia que você precisa ter um homem do seu lado. Então a gente precisa entender, é muito amplo. Eu tô uma pontinha aqui levantando algumas questões pra gente refletir sobre, mas o iceberg, né, lá embaixo, ela se abre, é muito intenso, e no processo de autoconhecimento a gente vai tomando consciência disso. E esse ritual os 2 rituais, né, potencializa muito essa questão do nosso aspecto yin e yang, do nosso lado masculino, do lado feminino, que tem em homens, mulher, e tem na natureza, tem no plano mental. Olha que coisa incrível isso, no plano mental, o gênero, o princípio do gênero. Gente, isso é hermetismo, Hermes Trismegistus lá atrás, tá? Mas olha que coisa bacana que ele disse. Eu estudo filosofia e esse conceito eu achei tão lindo. Eles trazem que o aspecto feminino e masculino, a gente tem o espírito como o aspecto masculino e a matéria como o aspecto feminino. Tá? Se a gente pensar em termos de sexo, né, a gente consegue entender do masculino fecunda e a mulher desenvolve. Vamos pensar isso em termos de uma concepção de um novo bebê. Então, o masculino fecunda e a mulher, ela desenvolve o bebê, o feto, o bebê, e assim vai. Na nossa mente, olha que coisa incrível isso, chama princípio de gênero. Vamos supor que eu chegue pra você, eu vou chegar pra Van e falar: Van, eu acho que a Lu, ela não vai com a sua cara. Não sei porquê, mas ela não vai com a sua cara. Eu falo isso e vou embora. O que eu fiz? Eu fecundei uma ideia na mente da Van. Aí ela pode começar assim: é mesmo, ontem ela não me cumprimentou. Puxa, aquele dia eu olhei, ela tava dando risada, eu acho que ela tava rindo de mim. Ela começa a fecundar isso. Eu vim com a ideia, eu coloquei a ideia, ela começa a desenvolver, né? Aí o lado feminino. Olha que coisa incrível. Tudo na natureza tem gênero feminino e masculino, e o processo é o mesmo. E aí ela fica lá criando uma história toda, e daqui a pouco ela tá começando a acreditar que a ideia é dela mesmo. Ela realmente não, a Lu não vai com a minha cara, né? Não vai mesmo, e conta uma história pra ela a respeito disso.
é uma fecundação, é um masculino e feminino também, num nível mental, né? Então é muito interessante a gente olhar para essa questão do masculino e do feminino e ver como ele está presente nas nossas vidas o tempo todo, né? Internamente, na nossa energia, muito legal isso, né? Eu também achei um máximo quando eu estudei. Filosofia tá fazendo um boom na minha cabeça, assim, porque a gente fica muito pensando em masculino e feminino, homem e mulher, ligado a sexo, né? A nossa sexualidade. Não, o universo tá o tempo todo, né? Fecundando a vida. A vida tá o tempo todo fecundando na natureza, no nosso dia a dia. E eu achei esse conceito... Aliás, os 7 princípios do Hermetismo explicam a vida. Aguardem que em breve eu e o Marcos vamos trazer junto essa novidade. São 7 leis que a hora que você entende, você fala, ok, entendi agora como é que a vida funciona. É incrível, é incrível. Então, esses 2 rituais, 5 e 6, para a gente finalizar, eles vêm trazer no 5 o feminino, no 6 o nosso lado masculino, fazendo essa integração, essa fecundação, esse desenvolvimento de uma forma harmônica e equilibrada, para que a gente consiga nos nossos dias lidar com essas energias e tirar o melhor proveito delas e realizar as nossas vidas com mais equilíbrio e com mais amor. Deixa eu ver se eu tenho tempo de fazer uma coisa. Eu tenho. Hoje eu queria fazer com vocês uma experiência Munai, antes da gente terminar. Amanhã nós vamos falar dos 7, 8, 9 e o ritual do útero, que são os últimos dessa semana. E eu queria propor agora uma experiência rapidinho Munai com vocês. Vocês topam? Vamos fazer essa experiência? Rapidinho, é só para vocês sentirem um pouquinho o que é Munai, porque pra gente sair um pouquinho do mental. Vamos trazer o Munai um pouquinho pro coração agora, para vocês sentirem isso que eu falo tanto. Fecha seus olhos por um momento e respira fundo. Vamos lá, coloca, aí se você quiser colocar a mão no seu coração, respira, fecha seus olhos, entra em contato com o teu coração. Tá aí, pulsando. Vida, pulsando aí dentro de você, tá? Eu vou te pedir agora para você buscar uma imagem, trazer uma imagem vívida na sua mente de um momento de amor. O que é esse momento de amor? O sorriso do filho, da filha, a pessoa amada, o teu bichinho de estimação, aquele pôr do sol incrível que você viu, aquele momento que você não teve palavras, que você pode dizer que você perdeu fôlego, aquele momento uau na tua vida. Traz esse momento, com teus olhos fechados, traz esse momento agora. Respira esse momento em que o tempo poderia parar. Como eu costumo dizer, você podia morrer naquele momento, porque era um momento pleno, cheio de amor, cheio de vida. Traz essa imagem. Ela tem cheiro, tem sons, ela tem sabor. Talvez essa imagem seja aquela comida maravilhosa que só a vovó faz, que só a sua mãe faz e você está morrendo de saudade dela, inclusive. E você sente o sabor daquela comida. Esse momento. Fica nesse momento, respira esse momento. Esse momento é Munai. Teu coração está preenchido de Munai nesse momento. E é isso. Essa é a nossa verdadeira, esse é a nossa essência, esse é o nosso lugar. Isso é Munai. Quando a gente tira tudo que não é, sobra o que é. E a gente pode, né? Respira fundo, vai voltando, traz essa sensação, deixa ela ficar aí com você o resto da noite, vai dormir com ela, inclusive. Você vai ter sonhos lindos, inclusive. E a gente pode, esse é um exercício que eu dou na formação, para que a gente acesse essa energia. A gente acesse essa energia Munai-ki, todas as vezes que você sentir que tua energia está mais ou menos, que você, né, não estou muito bem e tal, puxa, vai lá, né, como a gente fala em barras de Axis, puxa essa energia, né? Traz essa energia, traz essa emoção. Gente, eu sempre penso nos meus netos, tá? Eu lembro da carinha da Sofia, a gargalhada que ela tá dando agora, a carinha do André começando a dar sorrisos, né? Então, olha que lindo. Van, que delícia, que delícia.
faz disso uma prática na tua vida. Quando você tá mais ou menos, você acha, cara, não tô muito bem, né? Tá legal. Faz esse exercício. Já pensou você passar o dia inteiro nesse estado de amor? E é possível. É possível. A gente consegue. A gente consegue, sim. Isso é prática Munai. Né? A gente colocar isso, essa intenção, trazer isso. A gente precisa das imagens porque a gente não consegue se conectar automaticamente. Né? A imagem que a gente traz é só para acionar. Lelê Bochecha. É sua filha, né? É sua filha linda, que é a sua cara, né? Então, foi um gostinho, né? A gente fica falando muito no mental aqui. Eu queria trazer essa sensação para você do Munai. Amanhã a gente vai falar dos três últimos rituais de Guardião da Terra e o ritual de Guardião do Útero. Lembrando que estão abertas as inscrições para a iniciação online. Online sim, com muito respeito, com muito amor, com muito cuidado e delicadeza nessa iniciação online. Nós não podemos fazer iniciação presencial num mundo de pandemia, num mundo de isolamento social. E não é justo que as pessoas sejam privadas dessa energia tão curativa e tão linda por não poderem se encontrar presencialmente. Então existe a iniciação online feita com muito mais até delicadeza e cuidado do que a presencial, porque nós estamos online. Né? Mas eu sei que tem gente aqui que é mestre de Reiki. A gente manda Reiki à distância para as pessoas, não é? E a pessoa sente, a pessoa recebe. Então, vamos lá. Vamos amar mais e julgar menos. Né? Isso é Munai. Amar mais e julgar menos. Pois é, né, Lu? Também não achei justo. Eu entrei aqui e vi a Suela entrando ao vivo. Nós vamos combinar melhor isso. Um beijo pra Su, que tá lá arrasando na live dela também. Obrigada, viu, Lu, por você tá dividida aí. Graça, Van, todos que entraram, todos que entrarão aqui. Um super beijo. Fiquem com essa energia Munai. Sustentem essa energia. Tragam novas imagens para que a gente tenha uma linda noite. Volte a se encontrar amanhã às 18 horas. Um beijo no seu coração. Munai na sua vida sempre. E até amanhã. Até amanhã e até sempre. Beijo!